Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já plantejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa eterna. E destaque o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro contrário. O semeador tirou para o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros para trabalhar, e vós entraste o seu trabalho. Amém? Deixa eu só compartilhar um link aqui da nossa TV aqui. Rapidão, licença aqui. Isso. Então, irmãos, olha para vocês verem que interessante. Eu só prestei atenção em alguns pontos aqui mesmo é só a Bíblia, e depois que a gente falou. Olha que coisa interessante. Quando Jesus começa aqui a falar, mas eles dizem assim, Jesus, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos, uns aos outros, teria, porventura, alguém trazido de comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Imagine só que essa conversa aqui é semelhante a que Jesus teve com a mulher samaritana. Só que Jesus faz uma comparação com a água. E a mulher samaritana ela tem uma visão diferente da água, assim como os discípulos também têm uma visão diferente da comida que Jesus fala. E Jesus fala tanto de uma comida espiritual e de uma água espiritual. Olha que coisa interessante. O que a Bíblia quer nos confrontar com isso? Né? O diálogo é o mesmo. E são pessoas que estão ali com Jesus há um certo tempo. Né? E elas não têm esse discernimento. Né? Olha para vocês verem, Jesus está ali falando, Jesus falando. A fala de Jesus é uma fala muito superior. Tanto que isso é uma das formas da legitimidade e da irrefutável legitimidade da Bíblia, é a fala de Jesus. Ninguém fala como Jesus. Nenhum livro é escrito como a Bíblia. Não há nenhum livro no mundo que tenha uma escritura semelhante à Bíblia. Palavras dosadas, com poder, com força, palavras que impactam. Não existe nenhum livro desse. É um livro que mais já foi combatido. Não existe nenhum livro combatido, mas também, ao mesmo tempo, um livro mais lido. E é um livro que traz libertação. E todas as pessoas que vão contra a ideia da Bíblia, porque querem aprisionar as pessoas de uma certa maneira. Querem aprisionar as pessoas de ignorância. Né? Porque a Bíblia, na verdade, ela abre o entendimento. Então, quando uma pessoa fala que a Bíblia não é escrita, inspirada por Deus, essa pessoa não tem entendimento, ela é desprovida de inteligência. Porque a Bíblia é muito diferente. Não existe, vocês podem pegar os prêmios nobres em literatura, que é para ser os livros, né, mais impactantes, não existe nenhum livro no mundo que se assemelha à Bíblia. E homem nenhum teria a capacidade de escrever um livro como a Bíblia. Né? Então, a Bíblia traz esse peso. E esse mesmo peso que ela traz para nós, ela trouxe aqui para tanto mulher samaritana e os discípulos que rezavam com Jesus. Se esperava pelo menos um pouco de discernimento deles, mas eles também não têm discernimento da mesma maneira que a mulher samaritana não teve discernimento. Né? Então, Jesus está completamente inserido no contexto da evangelização, ele está completamente inserido naquela expectativa do que estava para acontecer, e os discípulos estão preocupados com uma coisa que não é tão importante assim, comida. Comer, Jesus, acho que ele deve ter sido aplacado a ira dele e falaram, não, a comida tem que vós não conheceis. Né? E da mesma forma, ele já tinha falado ali, impactando as pessoas sobre os que os campos estão prontos para a colheita. Né?
Então, isso é muito interessante. E Jesus impacta, Jesus ele confronta os seus discípulos aqui com essas verdades que precisam ser atentadas por aquele povo. Pode falar? Deixa eu ligar. Pode seguro. Que a Bíblia, ela tem muitas coisas que ela só discerne espiritualmente. O Espírito de Deus, tem um Espírito de Deus, aí você vai saber discernir o que a Bíblia está falando. Né? E a Bíblia, ela é imutável, ela é tão atual como nos dias que ela foi escrita. Né? Porque a Bíblia ela tem poder, ela é a palavra de Deus e ela muda circunstâncias. Ela muda o ser humano. Ela muda o modo de pensar. Então, é o best-seller mais escrito, mais lido, né? E todos têm acesso a isso. Né? Nem todos os países ainda conhecem a Bíblia, mas todos têm acesso. Né? Por causa de algumas culturas, alguns ainda não conhecem. Mas a Bíblia, ela é a palavra rema, ela é viva, ela transforma. Ela penetra nas juntas e medula. Isso quer dizer que no seu entendimento, no seu conhecimento, ela transforma tudo aquilo quando você entende a Bíblia. Quando a pessoa está lendo a Bíblia, que pede com aquele que só pegar e ler, não vai entender. Tem que pedir conhecimento. Porque o Espírito é que tem esse discernimento. Você, a ler a Bíblia só por ler, você não vai entender. Você vai ter o conhecimento, mas você não vai ter a palavra. Então, é preciso estar revestido de poder para entender aquilo. E aí, irmãos, Jesus ele traz esse impacto, né, para os discípulos, eles ficam, né, e depois, é claro, eles ficam sem entender, e Jesus começa a conversar com eles sobre a questão espiritual, tanto quanto a questão da comida e a questão da ceia, né? Vocês acham que a colheita daqui a 4 meses? Não, a colheita é agora. E os samaritanos são vivos. E aí, já passando para o versículo 39, né? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele lhe disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Né? Uma palavra diferente, um impacto diferente na vida das pessoas, com o poder do Espírito Santo, claro. Nós temos discutido muito nesses dias o impacto do Espírito Santo na palavra e na vida daquele que crê. O Espírito Santo abre as portas. Né? Ele abre o entendimento. Ele traz a revelação da palavra. Mas também nós não podemos deixar de avaliar que, mesmo olhando de uma forma natural, a Bíblia ela é diferente. Ela traz temas diferentes. Ela traz, por exemplo, Jesus Cristo é como se fosse um anti-herói. O ser humano ele não sabe falar sobre anti-heróis, né? Sobre um Deus que vai sangrar e vai morrer. O ser humano não tem capacidade de escrever esse tipo de coisa. O ser humano sabe escrever sobre os deuses lá da mitologia grega e tudo mais, mas jamais saberia escrever acerca de um Deus que veio, encarnou, né, e morreu por nós pecadores. E viveu de uma forma tão simples e singela. Né? De uma forma tão simples e singela. Então, então nós começamos a discutir, eu já vou fechar aqui hoje, né, por que podemos dizer que Jesus é o Messias. Uma das coisas que nós mais falamos aqui é sobre a importância do Espírito Santo para falar aos nossos corações. Né?
Isso é unânime. Mas a Bíblia traz alguns ingredientes, né? Traz alguns ingredientes, lembrando que provavelmente, existiam algumas pessoas que viram ali Jesus fazendo grandes sinais, grandes prodígios e curando de uma forma miraculosa e impressionante. E essas mesmas pessoas estavam lá escolhendo Barrabás perante Pilatos. Né? Então, existem casos também de pessoas que acham que creram e depois elas, eu não vou falar descreram, passaram a não crer. Isso, para mim, é um mistério. Né? Isso, para mim, é um mistério. Né? Pessoas que hoje creem e amanhã não creem. São os famosos desviados. Né? São os famosos desviados. Enfim, isso é uma polêmica, mas nós não vamos entrar aqui nessa discussão. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus está crendo em Jesus e não está. Agora, existem algumas questões, né? Será que essa fé é uma fé falsa? O ser humano fica muito fragilizado perante a doença, né? Então, às vezes nós achamos que a melhor dádiva, o maior presente que Deus pode dar para a gente é a cura de uma enfermidade. O maior presente que Deus pode dar para a gente é a salvação. Né? Porque esse mundo passa por ele. O que você quer passa por ele. Né? E muitas vezes, eu também, só fazendo um parênteses aqui, eu aprendi uma coisa, que às vezes muita gente fala que a doença é uma maldição. Não. No meu entendimento, a doença muitas vezes vai abrir os olhos das pessoas que estão com os olhos fechados. Então, muitas vezes a doença vai ser uma bênção. Não estou falando que Deus lança doença em ninguém, não quero chegar nesse ponto. Mas existem pessoas que são transformadas pela doença porque elas são mais sentidas com a discussão. Às vezes tem tantas coisas que elas querem fazer, tantas coisas elas sempre deixam o Senhor em segundo plano, e muitas vezes elas vão colocar Deus em primeiro lugar quando a doença chega. Aí ela para, percebe que aquela vida dela ali é uma questão de secundária, uma questão pensativa. Então, nós vamos responder aqui a pergunta: por que podemos dizer que Jesus é o Salvador, é o Messias? Aí nós falamos que a Bíblia declara isso, né? Alguns irmãos fizeram depoimento, falaram da importância do Espírito Santo, mas nós sabemos que a Bíblia declara isso. E a narrativa da Bíblia é também engraçada. E se vocês estudarem de uma forma crítica, que a Bíblia fala, todas as revelações da Bíblia elas são construídas desde o livro de Gênesis. Uma inteligência sobrenatural. Quando você pega, né, um professor de literatura, que às vezes ele quer entrar, o professor de literatura ele chega na escola, ele começa a discernir aquilo que o autor quer dizer com uma certa, sobre aquele livro, né? E normalmente são livros horríveis. Na minha época mesmo, eu estava de Leninski, meu pai até, que loucura, que coisa horrorosa. E aí, o professor de literatura, ela deve saber tudo que ela vai ter agora, né? No vestibular. Normalmente são livros horríveis, mas que eles fazem questão de pegar os piores. Né? E são poesias terríveis. Para você não é uma poesia daquela, parece que sofrimento. É verdade. E aí você vê aquele negócio, o professor de literatura chega e fala tanta coisa, né? Ele fala tanta coisa lá daquele livro. Porque o autor quis dizer isso, tá? Do Casmurro também, um livro muito famoso, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nossa, era tanta coisa. Esse livro parece que é o defunto na história. Então, assim, e esses professores de literatura puxa tanta coisa, mas eu não entendo por que eles não se impressionam com a grandeza da Bíblia, porque a Bíblia ela traz uma história, ela traz um enredo forte. Isso é tão forte que fez com que um dos motivos dos livros apócrifos serem expulsos do campo sagrado é que eles não conversam com a revelação bíblica. Eles não conversam. Né? Eles têm coisas estranhas ali dentro, que a própria igreja identificou e refutou de uma forma bem natural.
Eu tenho assistido alguns judeus falando por que eles não acreditam que Jesus é o Messias. Nossa, essa é coisa sem pé nem cabeça. É como se tivesse comendo um bolo doce e ele falar que o bolo é salgado. É coisa assim, se você olhar, você, meu Deus, tanta bobagem, né? Tanta burrice. Porque às vezes, irmãos, a pessoa ela enxerga, parece que ela não quer enxergar. Não, mas, e aí são coisas assim, aí eles falam que a Bíblia não é nada, porque escreveu uma coisa, depois escreveu outra, assim, completamente sem discernimento, completamente perdidos. Perdidos. Na verdade, uma pessoa que ela não recebe a revelação da palavra, ela não tem que não é objetivo para ela, é perdida. Né? Eu fico imaginando como é que essas pessoas que falam esses grandes sábios, como eles conseguem viver se eles não têm nenhuma referência de mim? Para mim, a melhor referência é a Bíblia. Para mim, a maior referência, a razão de existir é Deus e aquilo que está escrito na Bíblia. E essas pessoas, elas não enxergam. Então, qualquer coisa que elas forem falar vai virar uma história da carochinha, né? Como o professor de literatura, que muitas vezes eles falam que o autor nem quis saber. O autor só não fala porque ele está morto, né? Na maioria das vezes, para refutar aquela ideia. Mas são construídas várias teorias em cima daquilo ali, muito engraçadas, interessantes, né? Mas aqui nós temos a Bíblia, e a Bíblia declara isso. Jesus é o Filho de Deus com todas as suas particularidades, com toda a sua exatidão histórica. Prova disso, que os, como é que eles estavam passando, que os arqueólogos, os estudiosos, eles usam a Bíblia como referência. A maior parte deles, não sei, eles nem acreditam em Deus, eles usam a Bíblia para fazer os achados históricos. Irmãos, nem encontram. Volta e meia você vê nos jornais falando de achados que estão em sintonia com a Bíblia. Então, no meu entendimento, a humanidade ela não precisa mais de respostas científicas para falar que a Bíblia é um livro na sua inteira veracidade. A Bíblia assusta muito as pessoas que são entregues ao pecado pelo seu padrão e pela sua rigidez moral, que é o padrão de santidade baseado no que Deus quer para cada um. Né? Então, muitas vezes, uma sociedade como a nossa, as pessoas se escandalizam com tudo isso e querem muitas vezes fugir daquele padrão que Deus quer para as nossas vidas. Né? Mas a Bíblia traz uma narrativa perfeita, harmônica e com uma inteligência jamais vista na face da terra. E nenhum homem vai escrever um livro semelhante com a Bíblia, porque o homem não tem inteligência para isso, a não ser que o Espírito Santo faça, mas o cânon sagrado já está fechado. Então, eu acredito que o Espírito Santo vai trazer uma nova revelação, porque a completude da revelação já está. Né? A Bíblia nos traz até a volta de Cristo, que é, na verdade, o fim dessa era para o início da era vindoura, que é a era em que os santos morariam com Jesus. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Falar alguma coisa, Marcelo? Não, eu só estou pensando aqui. Que quando nós começamos a pensar o que é a Bíblia, né? Porque ela é a palavra de Deus. E ela nos confronta, porque muita gente não quer conhecer a Bíblia, porque quando ela ensina, como ela conhece. Se você está fazendo a coisa certa, você vai crescer. Mas se você estiver fazendo a coisa errada, certamente ela vai te constranger, vai te chamar à realidade. Né? É o que muitos não querem entender, porque no livro que uma pessoa escreve, ele escreve de acordo com a sua imaginação, com o que ele acha que vai ser, de acordo com o que ele acha que o público vai gostar. Né? Aí, mas a Bíblia não, ela é tão atual, se nós olharmos assim, que ela trata com o homem desde a criação até o futuro, para onde ele vai. Todo ser humano hoje sabe para onde ele vai. Quando nós estávamos falando aí do alimento, né, que a palavra de Deus é o alimento, tanto para a mulher samaritana como para os discípulos,
diabo também foi ignorante, ele precisou fazer isso, ele foi confrontar Jesus, porque manda que essas pedras transformem em pães. Jesus disse, nem só do pão viverá o homem. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Cada um tem o seu alimento. O nosso alimento, o nosso espírito, é a palavra de Deus. Se nós alimentamos da palavra de Deus, é ela que vai nos nortear e nos direcionar para que a nossa vida material tenha uma vida de sucesso. A pessoa que nós pensamos em Deus, o que é uma vida de sucesso? Uma pessoa bem-sucedida. Ela tem bens materiais, uma conta abastada, conta de ações, não. A pessoa bem-sucedida é aquela que tem paz de espírito e ela pode ir e vir sem ser contestada pelos seus atos. Se nós olharmos assim, a palavra de Deus, ela nos orienta e nos dá essa certeza que nós estamos no caminho certo. É verdade. Graças a Deus, né? Eu penso pensando aqui que eu comecei a acreditar na Bíblia antes de aprender a ler. Porque as pessoas falam no livro, né? Tinha 5 anos mais ou menos, a Bíblia foi escrita, isso nem dava, o que ela falou na época. Aquilo também traz um peso diferente, né? É a questão daquilo que o Espírito Santo coloca dentro do coração. Então, respondendo a pergunta aqui, né? Por que podemos dizer que Jesus é o Salvador? A Bíblia declara isso, né? Ela traz isso. E nós precisamos ter o costume de ler a palavra para nós nos defendermos de todo aquele conhecimento que se levanta contra o conhecimento da palavra. Porque existem pessoas que nos enlouquecem quando elas são confrontadas com uma outra verdade. Que, na verdade, não é verdade, é uma mentira. E elas começam a acreditar nessa mentira em detrimento da palavra. Por quê? Porque elas não têm o costume de ler a palavra. Aí começa a vir a loucura. Isso aconteceu na igreja. Teve um cara desse na igreja. Que uma pessoa começou a se envolver com coisas paralelas à Bíblia e ela começou a pregar umas ideias muito estranhas. Né? Eu não sei se o pastor Gerardo, o pastor Gerardo desse caso, mas foi um caso que aconteceu na nossa igreja. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, para você descobrir aquilo que é falso, você tem que conhecer o verdadeiro primeiro. Né? Igual a questão do dinheiro. Imagina só, vocês lembram aqui no nosso clássico que a pessoa recebeu uma nota de R$3? E ela recebeu uma nota de R$3, imagina? Por que ela recebeu uma nota de R$3? Porque ela não conhecia nada sobre a questão monetária. Olha para vocês verem o tamanho da ignorância. Todo mundo mexe com dinheiro todos os dias, imagina naquela época. Isso tem uns 20 anos. Antes de eu voltar para a universidade, 17 anos que eu voltei para a universidade, isso foi antes. Isso foi notícia de jornais. Aqui no Brasil, sobre uma instituição que recebeu no comércio de universidades em volta de R$3. Então, você precisa conhecer o que é falso. O bancário, mesmo quando ele pega a nota falsa, não tem nem conversa. Né? Então, era uma época que os cartões de crédito não funcionavam muito bem. Né? Você passava um cartão de crédito, antes, você passava uma pranchetinha num carbono, esse carbono era marcado no papel, o dono da loja ligava, se lembra disso? Ele ligava para a operadora do cartão de crédito e dava um número para tudo que estava validado. E só então que a conta era efetiva. Mas desse jeito que funciona. Era uma labuta, vou pagar cartão de sofrimento. Hoje você pode. Mas antes não. Então, imagina só, né, a pessoa toda envolvida no sistema que você que acredita, né, que era um taxa, uma mercearia, e acredita que tem uma nota de R$3. Né? Então, da mesma forma, a palavra, se nós não estivermos firmes na palavra, nós seremos enganados com qualquer vento de doutrina. Porque existem pessoas que falam muito bonito, mas, na verdade,
Não tem sustentabilidade. Você quer falar? Nessa questão da gente tomar cuidado com as questões de realmente saber a palavra, porque nesse tempo de política agora, isso é um assunto delicado, mas eu tenho visto muita gente, inclusive tipo, na internet, movimento sendo feito, gente pegando versículos da Bíblia para poder respaldar um ponto político e outra coisa. Eu não estou aqui defendendo lá do A ou B, mas eu vi muita gente pegando um texto bíblico fora de contexto e usando isso para poder defender um argumento político. E o perigo disso é que tem muita gente acreditando que essas pessoas estão falando, e às vezes são até pessoas famosas, pessoas que são muito conhecidas dentro do mundo gospel, o evangélico, né? Só que são textos fora de contexto e sendo usados para poder respaldar um posicionamento pessoal da pessoa. Assim, isso é perigoso porque tem muita gente acreditando. Isso é usar a palavra de Deus totalmente fora de contexto e, de certa forma, são pessoas cristãs espalhando a mentira e usando a palavra de Deus para poder fazer isso. É a mesma coisa que o diabo, por exemplo, fez no deserto com Jesus. Ele pegou a verdade da palavra de Deus e fez uma relativização daquela palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado porque, assim, às vezes a gente confia muito no que as outras pessoas estão falando. Só que, e aí falou, não, mas pegou da Bíblia, tá? Mas o que ele pegou da Bíblia está sendo utilizado da maneira correta? Então, a gente tem que ter esse senso e realmente o conhecimento, porque as pessoas elas cometem erros, e às vezes tem gente que faz isso até ingenuinamente, assim, sem querer provocar esse erro. Mas a gente tem que ter o conhecimento de julgar aqui e falar, não, peraí, isso tem que voltar, isso já está sério. Então, assim, para a gente realmente não ser levado por essas doutrinas, porque, nossa, tem uma coisa que está me chateando nesse tempo de política, é isso, muitos textos usados fora de contexto para poder respaldar um ponto e está totalmente fora do que ele realmente a palavra por exemplo. Então, a gente tem que ter esse senso de, não, peraí, realmente está sério, isso aqui realmente está na Bíblia, mas está dentro do contexto correto, é isso que a Bíblia quer dizer quando ela faz isso, quando ela está dizendo isso. A gente tem que ter essa autonomia de poder falar assim, não, isso aqui está certo, isso aqui não está. O fulano usou isso aqui bem, mas isso aqui já não usou tão legal. A gente tem que ter esse senso crítico para não se deixar levar por qualquer doutrina. É isso. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Só através do conhecimento é que nós vamos poder discernir o que é certo e o que é errado. Como ela falou, tem pessoas que às vezes não têm conhecimento. Né? E pega um texto fora do contexto e quer aplicar aquilo na sua ideia, no seu modo de pensar. E a palavra de Deus, ela é regra de fé e prática. Né? Quando nós acreditamos nela, é o que nós praticamos. Quando a palavra de Deus diz, pelo fruto você conhece a árvore. A pessoa fala, eu creio na palavra de Deus. Agora você olha os frutos dela, não condiz com aquilo que a palavra de Deus diz, está fora de contexto. Ela precisa rever os seus conceitos. E nós, como cristãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Tudo que nós falamos tem um peso. Principalmente líderes. Nós temos que ter consciência disso. O que nós estamos falando, qual é a razão, por quê, né? E se aquele versículo vai encaixar naquilo que nós estamos falando. Porque senão, por vezes, nós podemos fazer que a pessoa cresça, nós vamos fazer confusão. Seria muito sério, né? Quando a gente começa a aprofundar na palavra e conhecer realmente, né, aquilo que o Senhor traz para a gente através da revelação dele, né, de textos isolados. Não só na política, mas tem um carinha aí que eu fui para o lado com ele, ele está viralizando aí no Instagram, e ele pega textos isolados, igual a Margarida falou, e vai ensinando coisas totalmente antibíblicas, gente, mas é prova na Bíblia que é verdade. Por quê? Como assim, o dízimo não é mais para nós
Aí vai estar no versículo isolado, nossa, a pessoa vai estar bem. Aí diz não era falar antigamente, né? Lá no Antigo Testamento. Mas ele não pega ali aquele monte de versículo novo, né, que o próprio Jesus mostrou para a gente, né, que a gente tem que pagar. Pagar não, né? Devolver para Deus aquilo que ele nos dá. Né? Então, assim, ele vai pegando versículos isolados, ele fala de um monte de coisa, dízimo, ornamento, profecia. Aí eu falando que isso não é para nós, não é verdade. Não existe mais isso. E aí eu fui em uma postagem dele olhar para ver quem era ele, e aí li os comentários e um monte de gente postando também os versículos isolados para justificar aquelas heresias que estão falando. E aí, é aí que entra, né? A palavra de Deus diz que a gente se corrompe mesmo, mas é por falta de conhecimento. A gente perece por falta de conhecimento. Se a gente não correr atrás desse conhecimento, né, vir para a escola bíblica, aprender da palavra de Deus, nós vamos ser danados. Não só em política, mas em qualquer situação da nossa vida. Porque a gente pega, está na Bíblia, só que é um versículo isolado, a gente tem que olhar muito o contexto. Porque o contexto é que revela para a gente o que Deus está falando. Carlos, esse comentário me fez observar algumas coisas que acontecem nesse vídeo. Com a questão da pandemia, nós tivemos muita questão da internet, né? Para nos comunicar e tudo mais. E existem algumas pessoas que elas continuam nesse costume. E elas trazem também esse costume de se relacionar com Deus a partir de questões da internet. Eu quero dizer para os irmãos que nada substitui a congregação e a comunhão entre os irmãos. Você não pode, é impossível você fazer parte de uma igreja. Não adianta você assistir a RS Lives para você participar daquela igreja. Você precisa estar no tete a tete, face a face. Porque na hora que você tem um problema, que todo mundo tem um problema. Você vai conversar com o seu pastor face a face, né? Você vai conversar com um amigo de confiança, que você acredita que ele é firme na palavra, porque todos nós temos problemas. E aí, como é que nós vamos fazer? Essa congregação todo tempo a gente ficar bonitinho, arrumadinho, na pregação da palavra? Não. É para um segurar a mão do outro. É para um segurar a mão do outro. Igreja é isso. Então, não adianta. Eu vejo nesses últimos dias uma desvirtuação da igreja. Né? É muito importante estarmos aqui. Né? Esse contato físico, ó, que eu olho para ela e eu sei o que ela está sentindo. Às vezes eu digo assim, hoje não está um bom dia para ela. Ó, ela está muito feliz hoje, bacana. É diferente de você ver as coisas aqui em grupos online, de você ver online. Isso não tem o mesmo peso. É claro que existem pessoas que vão precisar, mas uma congregação é feita de forma presencial. E às vezes algumas pessoas falam, eu não vou na igreja não, porque eu gosto de TNS lá. Não vou na igreja não, porque eu gosto de assistir um culto virtual não sei, até mesmo na nossa igreja. Você está aqui ou você está em casa é completamente diferente. Até mesmo porque Deus fala de reunião. Por que Jesus fala, onde estiver dois ou mais reunidos em nome de Deus está? Né? Precisamos estar aqui, ó. Família é isso. Imagina só, irmandez vai fazer a festa de Natal na casa dela. Aí, não vai ser online, viu? Aí entra Marina, de lá para lá, ela pensando sozinha online, com ela, aí Ana Clara também online, né? E a hora da ceia? Vai comer o quê? Então, nós precisamos estar atentos. E por que eu estou falando isso? Pessoas como essa que o Carlos está falando, estão usando de oportunidades como essa para falar em coisas que não estão na palavra. Qualquer um acha que é pastor. Qualquer um acha que pega a palavra ali, vai falar alguma coisa, acha que pode fazer, né? E não é assim. Nós temos que ter esse discernimento. Nós precisamos do contato. O ser humano precisa de contato. Nunca teve tanta depressão e
transtorno de ansiedade na sociedade por falta de contato. As pessoas sentem falta de estar perto uns das outras, em situações corriqueiras, seja no aniversário, seja em uma pequena reunião, né? Então, e o mundo virtual ele tem crescido muito. Ele tem crescido muito. E as reuniões que são feitas de forma tradicional, presencial, elas têm efetividade muito maior que uma reunião que é feita por computador, que você não consegue discernir, ver o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está pensando. Imagina você fazer uma negociação, existem táticas de negociação, né, que vários empresários, por exemplo, negociar compra de uma plataforma de petróleo. Por que esse negócio? Custa bilhões, 3 bilhões de dólares. Aí vai as rodadas de negociação. Então, tem um caso mesmo, que teve uma rodada de negociação dessa, só um falava, só um estrangeiro que falava. Depois que acabou, que eles foram jantar, todo mundo começou a conversar. Aí a pessoa que estava na roda de negociação pensou assim, mas eles não conversaram. Eu achava que eles não entendiam a nossa língua, mas é a tática de negociação. Nós estávamos para orientar. Qualquer coisa que desse ali de um lado desfavorável, eles se manifestavam. Né? Então, isso é tática de negociação. Ninguém compra uma coisa de bilhões por telefone e por internet. E com a nossa vida espiritual, que é muito mais importante do que bilhões de dólares do que dinheiro desse motor, nós temos que tratar de uma forma diferente. É só não pegar o braço. Então, a gente vai falando, né? Por que podemos dizer que Jesus é o Salvador do Messias? Nós falamos aqui da veracidade da Bíblia, e nós falamos aqui agora também, nós estamos na outra aula, nós falamos aqui, pelos sinais realizados. E pelos sinais que Jesus realizou aqui com os samaritanos, aqueles que creram. Primeiro, da samaritana. Qual foi o sinal que Jesus fez? Desnudou a vida dela. Nunca viu ela, falou sobre a vida dela. Né? Da mesma forma, chegar para o pastor geral, né? Nunca tinha visto ele, e falar assim para ele: ó, pastor, ó, geral, eu te conheço, né? Em 1986, você faz um bolo maravilhoso na padaria Maria 2, né? Situada lá na rua Germano Gonçalves. E por aí vai, ó, você é pai de cinco lindas mulheres, né? Marido de uma esposa linda, chamada Lindinalva, e aí ele fica maravilhado. Olha, esse aqui é meu. Nunca vi ele, falou até da rocambole que fazia, foi isso que Jesus fez com a mulher. E ela ficou impressionada com aquilo. A ponto dela largar por lá e ela ir para a cidade para falar: ó, eu encontrei o Salvador, foi isso que eu fiz. Imagina só uma pessoa falar com você, de uma forma tão impactante, falar com você, marido. De uma forma tão impactante, você largar tudo que você está fazendo, não precisa ir lá contar na minha casa, o que aconteceu. Você deixa o seu trabalho lá, sua roupa, larga os pedreiros lá, larga de lá, e vai lá contar para a irmã deles: mãe, aconteceu isso. Né? Foi uma coisa extraordinária. Primeiro, porque aquela mulher podia não ter uma voz. Você vê que, psicologicamente, uma mulher retraída. Ela mesmo pesava no coração dela. E ela voltou correndo. Lembrando que as mulheres eram bem mais discriminadas naquela época. Mas ela chegou lá para contar uma boa nova. E aquilo ali desnudou toda. Ela ficou tão maravilhada com aquilo que ela não se conteve, ela voltou correndo. Né? Para poder falar para os samaritanos aquilo que estava acontecendo. E foi uma forma tão impactante que a Bíblia fala que a multidão daquela cidade foi encontrar com Jesus. Ou seja, todo mundo parou o que estava fazendo, ó, o Messias chegou, ele está lá no posto e nós vamos lá conversar com ele. Uma multidão. Uma multidão. E aí os outros sinais, né? Tem, aqui eu coloquei, né, 5 panos com esse textinho. Teve outros sinais, né, da pesca maravilhosa. Teve outros sinais, né? Os sinais da pesca maravilhosa ajudou muitos discípulos a crer que Jesus era o Messias. E, inclusive, eles lançaram a rede com Jesus insistindo. Eles não lançaram primeiro, não.
Eu falei assim, mestre, nós só vamos lançar sobre a sua palavra. Porque nós já pescamos aqui a noite toda e não deu nada. Não tem nada aqui, Deus. Não tem nada aqui. Né? Então, os sinais, esses sinais fazem com as pessoas crerem em Jesus, né? Mas eu falei para vocês que muitas pessoas também que viram esses sinais, que acreditaram em Jesus, isso é novo para ela, depois elas estavam lá gritando por Barrabás. Né? São mistérios. Então, vamos continuar aqui, né? Outra coisa que a gente pode declarar que Jesus é Deus pela palavra ministrada. Tudo de Jesus era diferente. Ele fala aqui de água, ele fala aqui de comida, tudo diferente. Ele fala sobre a parábola. Jesus ele conta uma parábola que ele escandalizou muitas pessoas. E é a parábola do rico e Lázaro. Porque os fariseus, naquela época, começaram a desvirtuar a palavra de Deus com alguns conhecimentos que não tinham suporte na Bíblia. E um conhecimento muito forte naquela época era que as pessoas que eram pobres ou que estavam doentes era pagando pelos pecados delas, porque eram pessoas que não eram boas. E as pessoas que eram ricas, que eram abastadas, eram as pessoas já abençoadas por Deus e que elas já estavam vivendo as bonanças da nova vida agora. Então, o que acontece? E Jesus ele coloca na mesa a parábola do rico e Lázaro. E como é que é essa parábola? Essa parábola fala de um rico, né, que vivia em toda a sua glória, com as suas roupas finas, com as suas vestes. E aí conta de Lázaro, que era um mendigo que estava à porta desse rico, e que o cachorro não via as feridas de Lázaro. Né, que, olha para vocês verem. Lázaro era tão miserável que ele deixava os cachorros lamber a comida dele para ver se ele sentia um alívio. Olha para vocês verem. E aí o que acontece? Aí vem a bomba. Aí Jesus vai e fala na palavra: o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. Aí ele não assustado. E ainda fala que o rico tentou avisar: ó, vou voltar lá para desmistificar tudo isso, porque senão meus irmãos vão para o mesmo lugar que eu. Aí Jesus fala que ninguém volta para falar nada. Ninguém volta para falar nada. Então, por exemplo, se as pessoas tivessem a consciência, por exemplo, dessa parte da Bíblia, ninguém ia buscar ser espírita para poder conversar com o outro. Né? Então, as pessoas não ligam falta de conhecimento para falar. Embora elas acham que conhecem demais, né? Mas as palavras são muito interessantes. E as palavras são muito interessantes, que eu nunca participei de nenhuma, mas eu participei desse espírito, né? Isso é uma outra história. Né? Então, então, a palavra, ela quebra, né? Então, Jesus veio quebrar e desmistificar tudo que dava aqui nessa terra. Então, as pessoas ficavam muito impactadas com aquilo. Imagina só um rico para o inferno. Tanto que os fariseus faziam questão de mostrar a sua santidade, a sua riqueza, para mostrar que eles iam para o céu, que eles eram de Deus, que eles eram embaixadores de Deus, e porque muitas vezes eles usaram isso para oprimir as pessoas. Não, eu sou representante de Deus. Né? E usavam isso para oprimir os publicanos, as prostitutas. E aí, por isso que Jesus teve embate, porque eram pessoas que eram marginalizadas. Aí Jesus fala, quem precisa de médico são os doentes, não são os sãos. E aí eles inventaram também que todos os rituais, tudo paralelo, tudo secundário, nada importante a falar. Ele inventou o ritual da lavagem dos utensílios antes de comer. Isso nem está na Bíblia. Isso nem está no Antigo Testamento. E aí acusou Jesus, porque Jesus não lavou. Aí Jesus também fala naquilo que ele sempre tem. Pior é o que sai do que o que entra. Somos contaminados pelo que sai. Falando sobre o quê? Pelo poder da língua. Né? Como as palavras podem ferir. Como uma maldade pode sair do coração do homem e machucar um outro ser humano. Né? Então, Jesus ele vem desnudar tudo isso. E essa palavra ministrada, esse jeito diferente, esse jeito inteligente, começa a impactar as pessoas. E impacta
de forma tão poderosa que Pilatos não teve coragem de prender. Alguém quer falar aí? Algum irmão levantou a mão? Uma pessoa querendo entrar. Em relação à fé, tem pessoas que, cada pessoa, a fé, ela age de um jeito na vida de uma pessoa. Vamos olhar assim, por exemplo, Tomé. Tomé andou com Jesus, teve o tempo todo com Jesus, né? E ele conheceu, viu os prodígios, maravilhas. Quando Jesus Cristo foi sepultado, está falando que ele tinha ressuscitado, também é problema. Não acredito, não. Só acredito se eu colocar o dedo lá, né, na ferida dele. Foi que Jesus depois apareceu e falou: Tomé, eu estou aqui, pode colocar o dedo. Não seja incrédulo, seja crente. E Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Feliz aqueles que não viram e creram. Tem pessoas que é muito fácil para a palavra dos talentos nos ensina isso em diversos corações. Né? Por exemplo, quem é que conhece mandioca? Todo mundo conhece mandioca, né? Então tem a mandioca boa, aquela que você põe para cozinhar, por 10 minutos ela já está derretendo. Tem outras mandiocas que você põe para cozinhar, ela fica meia hora na panela de pressão e ainda fica enjoada. Tem outras mandiocas que você, ela não cozinha, fica enjoada, até ela ser usada, precisa passar no ralo. Depois tem que torcer ela, depois tem que torrar para ela virar farinha. Só aí ela vai poder ser. Então tem pessoas que às vezes você às vezes Deus precisa trabalhar. Tem pessoas que derretem na presença de Deus, tem outras que às vezes é dura, mas Deus trabalha, mas tem outras que às vezes Deus precisa torcer, torrar, né, para poder ela ser usada. Então, isso depende do coração de cada um. E isso inclui também a maneira que foi ensinado, o contexto objetivo, né? Mas o que nós temos assim, que o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Ele vai nos convencer do pecado e da injustiça. Então, ele é que vai trazer a luz às nossas vidas, para a qual Jesus contribuiu. Esse que eu conosco todos os dias, até a consumação do século. Quem é que está conosco? O Espírito Santo. E o próximo ponto é os milagres realizados. Imagina só, né? A cura de um cego de nascença, aqui no mar. Depois, tá, Jesus ressuscitou Lázaro. Gente, imagina a cena. A pessoa está lá, dentro da caverna, e Jesus fala: sai para fora, não. Ele vai e sai. Deve ter gente que deve ter corrido até. O endemoniado Gadareno, imagina só uma cidade inteira, com medo do homem, que morava num cemitério acorrentado. Ninguém encostava. Né? Acho que para enterrar uma pessoa deve um sofrimento. Né? Para enterrar, a primeira coisa que preocupava era o endemoniado que estava lá no cemitério. Por isso, não vai dar com nós. Não vou ter que fazer o que eu não faço. E aqui, essa menininha aqui doente, né? Então, que Jesus, né, ressuscita, né? Tem a filha de Tiago, a chapa corrente, tem também a filha do oficial, que nós vamos também estudar aqui no capítulo 4, né? O interessante é que pessoas na sociedade, pessoas diferentes, né? Vocês veem como é que Jesus é uma história das duas diferentes. Primeiro, samaritano. Judeus não se dão com samaritano. E Jesus estava lá no meio do samaritano. O outro que é igual aqui, que era Lázaro, que era amigo de Jesus. Né? Jesus frequentava a casa de Lázaro, dormia na casa de Lázaro, e tinha intimidade ali com Lázaro e com a dele. Mas, tirando esses 4 milagres aqui, Jesus, ele foi lá engadar só no território do mulher da Você lembrar da história, Jesus estava, pega um barco, vai para lá, cura endemoniado e volta. Jesus foi lá libertar uma pessoa. E aí o povo viu tudo aquilo ali
e quis que Jesus fosse embora. Olha que loucura! Viu a transformação e ainda expulsou Jesus. Que loucura, gente! Ele tem certeza que Gadar nunca viu um milagre tão grande e quando eles vêm, é para Jesus ir embora. Né? E aqui também tem, né, o cego Bartimeu, que Jesus faz algumas coisas aqui, né? Passa um barco no livro dele e manda ele lavar no tanque de Siloé, completamente diferente. Como Jesus diminuísse aquilo que ele estava fazendo, Jesus podia levantar a mão, passar ali, enxergar. Não, Jesus passa um barco, ficou vivo ali na hora, né? E o cego foi lá, pensando, sei lá, chegou nesse sangue, lavou, e ele começou a enxergar. Gente, se coloca no lugar desse cego. Ele podia ter falado também, né? Não, isso aqui não vai. Imagina, não tem condição nenhuma. Mas o que Jesus quis ali, de uma certa forma, imprimir no coração dele, não, eu creio que ele é o Messias e que eu vou lavar e que eu vou ser curado. Né? Porque ele podia falar como a Ramon falou, né, o general Ramon, eu não vou mergulhar naquele rio, não, olha, você vê, eu mergulhar no rio daquele, eu prefiro porque ele não mandou eu mergulhar lá nos rios da Síria, né? Quem me mandou mergulhar, que são rios mais bonitos, mandou mergulhar no rio feio, sujo. Aí, o ajudante dele falou, professor, meu senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, uma coisa tão fácil, só entrar na água 7 vezes faz. Aí que ele fez e que aí ele foi cuidado. Né? Pessoas completamente diferentes. Sírio, samaritano, as pessoas marginalizadas aqui da sociedade. Né? Então, esses milagres, eles trouxeram muito impacto. E hoje, eu acho interessante é que os fariseus eles queriam matar Lázaro para falar que o milagre da ressurreição de Lázaro não foi tão eficaz. Olha para vocês verem, vocês sabiam disso? Está aqui na Bíblia. Então, olha que coisa interessante. Né? Então, o que Jesus fez naquela sociedade. E as pessoas, eu nem insisto no que eu tenho falado, né? As pessoas viram, muitos acreditaram depois, estavam clamando por Barrabás ali. É um mistério. Mistério. Para mim, é um mistério. Aí entra naquela. A gente vai entrar numa discussão teológica, né? Porque às vezes a pessoa está cheia de emoção, ela não está convencida pelo Espírito Santo. Ela está mais emotivada do que realmente salva. A palavra ela não fez ali, ela só mostra a casca dela. Ela só mostra aquilo ali por fora. Porque quando o Espírito Santo vem, você precisa mostrar os seus frutos, né? Diz a palavra de Deus. Nem todo aquele que diz glória a Deus ele vai estar beneficiado. Né? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. O que está saindo da nossa boca realmente é um fruto daqueles que são salvos e que confessam verdadeiramente o nome do Senhor? Então, é isso, né? Então, a gente precisa. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no mundo dos céus. Então, a gente tinha aqui uma igreja cheia de confusão naquela época. E era uma igreja tão estruturada que era mais ou menos assim, era uma sinagoga. Esse modelo de igreja que nós temos aqui, ele está sempre na sinagoga. As pessoas se reuniam e o mestre ia falar sobre a palavra. Né? Então, e era uma igreja cheia de inserções que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Né? Nós precisamos estar atentos a isso. Crer no que está na palavra de Deus e dentro de um contexto, o mais importante, pedir ao Espírito Santo de Deus para confirmar seu coração. Porque tem muita gente também que pega a palavra aqui e joga em cima de você, quer exigir de você um comportamento, que pega uma coisa isolada, e você precisa, mais uma vez, estar ali firme na palavra para você saber o que Deus quer falar e quer fazer com você.
A gente precisa ter esse segmento, né? Então, eu já vi vários casos, já aconteceu comigo. Eu estava começando o grupo de oração, né? O grupo de oração, acho que tem uns 13 anos. Aí uma pessoa me confrontou, mas você não fala em línguas? Mas na hora que ela me confrontava, ela tinha certeza do que ela estava falando. Ela falava. Aí parece que Deus trocou um capacete na minha cabeça e eu só ouvi o apóstolo Paulo. Parece que ele falava, parece que ele veio e falou, meu ouvido. Todos falaram em línguas? Todos profetizarão? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eu conheço na igreja, a nossa igreja aqui, pessoas que ficaram perturbadas porque os outros obrigavam a falar em línguas. E ali a pessoa ficou perturbada mesmo. Né? Mas Deus deu o treinamento, a pessoa começou a estudar. Né? E a gente precisa estar firmado na palavra. Lembrando disso, irmãos, tem uma época também que nós recebemos um pastor, e esse pastor, ele foi dar uma aula para a gente. Isso foi uma programação da escola bíblica na época, eu achei muito interessante. Aí esse pastor leu o texto de Abraão, e ele começou a criticar Abraão, por que Abraão deixou Ismael no deserto. E ele começou a falar assim, mas é um absurdo. Abraão, ele não fala que é o nome de Deus? Mas lá, deixou o filho dele no deserto, mas a mulher. Irmãos, mas eu ficava maravilhado com aquilo. Meu Deus, olha que maravilha que esse pastor está falando. Depois, quando eu fui estudar a Bíblia, ele só esqueceu de falar um pouco mais importante. Foi Deus que mandou ele levar a mulher e o filho de Ismael e deixar no deserto. Então, Abraão, ele estava criticando Abraão de uma coisa que a fez porque Deus mandou. Então, nós temos que ter cuidado. Então, eu fiquei maravilhado ali, mas um outro amigo dele, nossa, que maravilha e tudo mais, mas nós temos que ter cuidado. A gente tem que estar firmado na palavra. A gente precisa estar firmado na palavra. Quando eu fui ler, eu falei assim, gente, aquele pastor tinha que ter a vergonha daquilo que ele falou. Ele falou simplesmente uma heresia. E ensinou uma coisa errada. Ele simplesmente criticou Abraão por Abraão ter obedecido. Ah, se o que Deus mandou fazer era um pouco estranho ou não, isso não tem nada com isso. Deus mandou. E quem somos nós para discernir o pensamento de Deus? Porque, na verdade, aquela confusão toda ali de Ismael e Agar foi eles que Deus deu ele para habitar com Agar. Muito pelo contrário. Deus falou que ele esperava o fim da promessa. Mas ele achou que ele demorou demais, ele juntou com a mulher dele e arrumou aquela confusão lá. Então, nós precisamos ter discernimento. E muito cuidado. Né? Muito cuidado. E aí, irmãos, para mim, assim, nós que somos da linha pentecostal, a gente gosta muito de pessoas que falam, e gesticula, e soa, né? Soa, e tira o paletó, né? E vem, e impõe as mãos. Nós temos muito disso. Nós pentecostais temos muito disso. Mas aí, um belo dia, isso mudou a minha vida. Eu fui encontrar um homem, eu fui com uma palestra de um homem que chamava Russell Shedd. Eu tive o privilégio de ver aquele homem pregando. Ele, para vocês terem ideia, o nome dele era o Homem Bíblia. Né? Me desculpe os grandes pregadores, do Brasil, pensam em Augusto Nicodemo, Fernando Zezó, me desculpe. Mas eles não tinham nem comparação com aquele homem, com aquilo que aquele homem falava. E ele chega, um senhor de aproximadamente 80 anos, alto, aquela vozinha fraquinha, e foi pregar, né, a Bíblia. De uma forma que eu vi poucas pessoas pregando, versículo por versículo. E ele trouxe uma sabedoria ali, e ali o mais importante foi depois. Ele tinha vários livros publicados, e ali, naquele dia, eu comprei um livro que chama Em Busca de Deus.
abriu muito meu entendimento, que era um autor que chama, ele é vivo aí, John Piper, e esse John Piper apresentava grandes outros autores, né, da história da igreja. Então, para mim, foi um achado muito grande. E o que Deus me prova ali, que Deus já fala na Bíblia, né? Cuidado com a aparência. Né? Então, nós damos muito valor para a aparência. O nosso meio gospel, né? Dá muito valor para isso. Né? Homens imponentes, aqui, ó. Não estou condenando quem tem a voz bonita, não. Não estou condenando quem vem arrumar para pregar. Mas não é só isso. Precisa ter conteúdo. E esse homem me trouxe, a pastora dele vai falar agora, esse homem me trouxe uma coisa tão boa, ele já morreu, tem uns 4 anos que ele morreu, eu acho. Ele trouxe uma coisa tão boa para mim, e que eu sou grato pela vida dele, porque através da vida dele, o universo abriu para mim. E aí eu comecei, gente, tem um livro dele, os livros dele são espetaculares. Tem um que é A Carne, Deus e o Diabo, alguma coisa assim. É espetacular. Espetacular. Eu super recomendo. Lúcia, chefe, pode falar, pastor? Bom dia, irmãos. Retomando um pouquinho o que você estava dizendo anteriormente, acerca das pessoas e daquilo que o moço falou na escola bíblica, as pessoas elas estão muito voltadas a fazer aquilo que agrada aos seres humanos, as pessoas, a plateia, o público. Então, na maioria dos casos, os pregadores, eles não se preocupam com aquilo que a palavra de Deus fala e com a interpretação devida dela, mas eles querem agradar e arrastar multidões. E a gente vê que não era exatamente isso que Jesus pensava. Jesus não estava em nenhum momento ali querendo agradar as pessoas. Ele estava trazendo a promessa cumprida do reino dos céus e de Deus, né? Aquilo que ele era, a verdade e a vida. Então, ele estava lá falando, mostrando para as pessoas o verdadeiro amor de Deus, e fazendo isso e através de atos, curas, milagres e tantas outras coisas. E a gente vê nos cultos hoje, os pregadores preocupados em agradar as pessoas. Se ele não agradar, se não agradar Deus, se não agradar o irmãozinho da direita, da esquerda, eu estou dizendo do lado de lá e do lado de cá, irmãos. Então, assim, isso para os pregadores não traz tanta evidência. Então, eles falam aquilo que agrada. Se vai agradar o homem e não agradar a Deus, pouco importa. E nós, como conhecedores dessa palavra, dessa verdade, dessa regra de fé e prática, dessa Bíblia que foi canonicamente aprovada, nós precisamos olhar atentamente a cada detalhe. Texto e contexto, o que aconteceu, onde foi o que aconteceu, Jesus falou isso, por quê, para quê, por quê. Né? Isso me reporta a quê? Quando ele falou, foi para quem? Né? Então, muitos pregadores, quando você citou a questão de Abraão, aquele homem estava olhando para uma cosmovisão humana. Porque se a gente for pensar como seres humanos, como que uma pessoa consegue pegar a sua esposa, seu filho, jogar no deserto sem água, apenas com uma vasilhinha de água e um pouquinho de pão? Realmente é difícil. E isso chama a atenção das pessoas. Isso atrai as pessoas para a gente. Você falar assim, ó, eu vou pegar minha filha, vou deixar lá no deserto com um pouquinho de água e pronto. Isso é assustador para nós. Mas quando a gente pega o contexto da palavra de Deus, o que Deus estava querendo ensinar para Abraão e ensinar para todos nós, porque foi escrito e foi aprovado como inspirado por Deus, a gente vê que Deus estava ensinando as pessoas acerca de um Deus bom e zeloso, acerca de um Deus maravilhoso, de um Deus que iria amparar aquela mulher e aquele filho, de um Deus que ia ter uma linhagem através daquele povo. E ele não estava preocupado com o que eu e você ia pensar, ele estava preocupado com o cuidado que ele estava tendo conosco hoje, com aquelas pessoas naquela época. Então, a gente precisa analisar a palavra de Deus conforme ela realmente é. Os milagres foram realizados, Jesus foi de um lugar para o outro para realizar apenas um milagre, mas era um propósito. E o propósito de Deus continua sendo o mesmo nos dias atuais. A gente só precisa ver com a verdadeira cosmovisão, com o entendimento que o Espírito Santo nos dá
que nos capacita para que a gente possa entender. Né? Não é para dizer que eu fui bem, eu fiz isso certo, eu fiz de acordo com a vontade de Deus. É assim que nós cristãos temos que pensar. Eu estou fazendo de acordo com a vontade de Deus? A palavra de Deus diz isso, ela é verdadeira. Então, nós temos que fazer conforme ela diz, não conforme, né, o pensamento humano, ou aquilo, filosoficamente falando, como as pessoas querem e gostam. Ótimo. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai começar na aula que vem o versículo 43. E aí, eu acho que eu encerro a participação. Então, vai ser 43 e 54. Amém? Deixa eu falar. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero falar. Tem microfone? É porque esse contexto que a gente está estudando, está falando sobre evangelismo, né? E aí a gente até tinha estudado antes sobre a parábola do semeador, correto? E esse contexto aqui que está falando, desses versículos 39 até o 42, fala que os samaritanos, eles creram por causa do que as mulheres, por causa do testemunho da mulher, só que depois eles mesmos viram para ela e fala que cadê? Fala assim, agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Então, assim, no contexto evangelístico, né, tem até a ver com o que a gente pregou na semana passada, porque às vezes a gente fica muito preocupado assim, com essa questão de evangelismo, tipo assim, eu preciso saber tudo, eu preciso saber a Bíblia, todos os versículos, todas as teologias, sabe, explicar todos os detalhes para depois entregar o evangelho para alguém. Só que tudo que essa mulher tinha era o próprio testemunho dela. E às vezes tudo que a gente vai ter é o nosso próprio testemunho. E as pessoas, elas podem vir a crer em Deus por aquilo que nós estamos falando, mesmo que seja uma coisa simples, mesmo sem ser carregado de uma grande teologia, elas podem vir crer em Deus por causa disso, e depois elas, pelo menos, terem a curiosidade de chegarem mais perto de Jesus, o Espírito Santo vai realmente convencer essas pessoas, que nem aconteceu com a mulher samaritana. Eles começaram a crer no que a mulher, por causa do que a mulher falou, aí depois eles, de fato, creram que Jesus era o Salvador, porque eles agora estavam ouvindo do próprio Jesus. Então, assim, às vezes, que a gente vai ter o nosso próprio testemunho para poder levar as pessoas mais perto de Deus. E aí, quando elas estão mais perto de Deus, elas vão ouvir do próprio Deus. Então, tipo assim, agora, assim, trouxe esses 4 pontos aqui, né? Por que a gente pode ter Jesus? Esses 4 pontos, no meu ponto de vista, se a gente pegar eles por eles mesmos, não seria uma prova, tipo assim, eu vou pegar uma pessoa na rua, vou te provar com esses 4 pontos aqui que Jesus é Salvador. Essa pessoa, ela pode ter argumentos contra essas coisas aqui, porque, igual a gente viu aqui, porque a Bíblia diz, mas a pessoa ela pode não crer na Bíblia. Porque Jesus, ele falava isso, mas a pessoa pode não crer no que Jesus falava. Ou então, os milagres realizados, sinais e maravilhas. A gente vê que tem pessoas que são usadas pelo inimigo e elas produzem esses sinais e maravilhas. Mas quando a pessoa ela ouve do próprio Deus, aí já é diferente. Aí ela tem o próprio conhecimento de espírito. E quando a gente pegou na parábola do semeador, falava lá das pessoas do solo pedregoso, que essas pessoas elas se empolgavam com o que elas ouviam, todavia, visto que elas não tinham raízes em si mesmas, elas permaneciam por pouco tempo. Então, assim, às vezes ela tem aquela pessoa que ela vai ouvir, e ela vai ficar empolgada com aquilo, mas rapidamente ela vai se desviar daquilo que ela ouviu, porque o solo do coração dela é pedregoso. Então, uma coisa que eu aprendi no início desse ano lá na escola de evangelismo que eu fui, teve uma ministração sobre essa parábola do semeador. E eles ensinaram a gente que a gente tem que orar muito pelo solo do coração das pessoas, porque se as pessoas elas não tiverem um solo bom, aquilo que a gente está falando para elas não vai produzir frutos. Então, assim, a gente tem que carregar o nosso testemunho e pregar o evangelho com aquilo que nós temos. Claro que não é uma abordagem para a gente nunca buscar conhecimento, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, mas a gente conta o nosso testemunho e sempre orar pelo solo do coração das pessoas, porque quando elas chegarem para mais perto de Deus, o próprio Espírito Santo vai convencer elas daquilo
que têm que ser convencidas, elas acreditar naquilo. Então, não é na nossa força. É Deus que vai transformar o solo e convencer realmente da palavra dele. Então, só fechar o que ela disse aqui. É importante que quando Deus fala, não tem como você não, né? Aí aqui em Gálatas, Paulo diz assim, olha, porventura, procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ora, procura agradar ou procura agradar os homens? Se eu agradasse ainda os homens, não seria eu servo de Cristo. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho que foi me anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvi qual foi o meu proceder outrora juntaído, como sobremaneira perseguiu a igreja de Deus e a devastar. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, e muito na minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça própria, revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem destreza. Não consultei a carne e sangue, nem subi a Jerusalém para que os que eram apóstolos antes de mim, mas parti da região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando Deus chama, quando você entra no Santo dos Santos, é difícil você voltar para trás. Quando você tem comunhão íntima com Deus, é impossível você deixar de não servir a Deus. Né? Eu lembro sempre assim que Lídia tem uma palavra que ela diz assim, que ela sempre pede a Deus, Senhor, eu te conheci, nunca me deixe separar dos teus caminhos. Então, quando você tem essa consciência que é chamada por Deus, o apóstolo Paulo diz, nem a tribulação, nem a nudez, a profundidade, a doença, nada vai poder nos separar disso. Porque ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Vamos concluir, então. As crianças vão falar alguma coisa?